Olá, seja bem-vindo a todos para mais uma leitura do nosso Alimento Diário. Nós estamos desfrutando da série Então Virá o Fim, cujo tema é a edificação da igreja. Nós estamos na quarta mensagem desse volume, que tem por título O Caminho da Cruz, e hoje nós vamos desfrutar da quinta-feira, cujo tema é Edificar a igreja é entrar pela porta estreita. Antes de nós iniciarmos nossa leitura, se você ainda não é inscrito no canal da Igreja em Camaçari, faça sua inscrição, clique no sininho de notificações para receber notificações de mais outros vídeos. Dê o seu like nesse vídeo e compartilhe para todos aqueles que você deseja que essa palavra possa chegar. Amém? Nós sabemos que Cristo ele sofreu na mão dos religiosos, na mão dos escribas, dos fariseus, e morreu, ressuscitou o terceiro dia. Ou seja, o objetivo de tudo isso era nos salvar do pecado, levar à morte o nosso velho homem e nos ressuscitar juntamente com ele. Tudo isso, irmãos, é para poder edificar a sua igreja. Nós vimos que a lei foi dada ao povo de Deus, ao povo de Israel no Antigo Testamento, e essa lei serviu como aio, como um tutor, antes da vinda de Cristo. Então, essa lei ela não possuía a força para poder lidar com a carne. Mas quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele condenou na carne o pecado. E o próprio Senhor ele não tinha pecado, mas ele nasceu de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo. Por isso, na verdade, só tinha a semelhança da carne do pecado, mas sem pecado. E ele se fez pecado por nós, de acordo com o que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então, ao ser crucificado, todas as coisas da carne, como o ego, a própria carne, o pecado, o diabo, todos eles foram crucificados. E isso que nós desfrutamos hoje são fatos registrados na Bíblia, e que hoje ela se torna nossa realidade. Então, quando nós estamos no Espírito, nós desfrutamos de tudo isso, nós desfrutamos da verdadeira liberdade. Somos libertos da carne, do ego, do velho homem, né? E assim, nós somos um Espírito com o Senhor. Então, para poder edificar a igreja, nós precisamos tomar esse caminho, o caminho da cruz, o caminho de viver e andar pelo Espírito. Nós sabemos que quando o homem caiu, por causa da queda, a alma humana ela foi corrompida. E essa alma transformou-se numa personalidade independente de Deus, a qual nós chamamos de ego. Ela precisa ser crucificada. Então, antes da queda, o homem tinha uma personalidade que estava totalmente conectado, submisso a Deus. Então, ele não agia de maneira independente, seguindo seus próprios pensamentos, ele não agia de maneira independente do seu Criador. O que nós vemos na experiência do Senhor Jesus, principalmente no Evangelho de João, que o Senhor Jesus ele não andava de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o que ele achava certo e errado, mas ele fazia a vontade de Deus. Até mesmo o que o Senhor Jesus ensinava não procedia dele mesmo, mas procedia do Pai. Então, o que nós vemos aqui, irmãos, é que um servo de Deus que vive no homem natural, que se acha bastante capaz, né? Tem muito conhecimento bíblico. Então, nós vemos que o ego ele tem prazer de buscar a própria glória. Esse não é o exemplo que nós devemos tomar, mas o que nós devemos nos basear no exemplo do próprio Senhor. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo sua própria opinião, ele não agiu de acordo com o que ele achava, com o que ele queria fazer, mas ele fazia de acordo com o que o Pai tinha mostrado para ele. Ele não ensinava de si mesmo, mas ensinava de acordo com o que o Pai ordenou com que ele ensinasse. Então, ele é uma pessoa totalmente submisso à vontade do Pai. Ele não buscava a sua própria glória e fama.
Desde seu nascimento, o Senhor Jesus ele aprendeu a tomar o caminho da cruz. O Rei do Reino dos Céus, ele não nasceu num hotel 5 estrelas, na melhor maternidade. Pelo contrário, ele nasceu num lugar bem humilde, né? Ele nasceu numa manjedoura. Então, durante todo o seu viver, desde o seu nascimento, não foi diferente. O Senhor ele sempre se submeteu à vontade do Pai, sempre se humilhou de maneira humilde, de maneira submissa. Ele aceitou tudo aquilo a qual o Senhor o designou. Então, o Senhor Jesus, ele negou a si mesmo, ele tomou esse caminho de se esvaziar. Filipenses 2,9 nos diz: Deus exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Na verdade, quem o exaltou, irmãos, foi o próprio Deus. Ele não buscou a própria glória, a própria fama, mas ele veio anunciar o nome do Pai. Então, o próprio Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Diferente do nosso Senhor, nós nascemos pecadores e fazemos a vontade da carne, vivendo de acordo com o nosso ego, cogitando das coisas da carne, cogitando das coisas dos homens, ou seja, nós vivemos de acordo com o que nós pensávamos ou imaginávamos. Mas louvado seja o Senhor que um dia o Senhor, ele nos alcançou. Nós cremos no Senhor Jesus, fomos salvos em sua obra redentora e recebemos a vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor ele morreu por nós na cruz, não apenas para poder livrar-nos do pecado, mas também para que nós andemos em novidade de vida. Somente quando o homem anda em novidade de vida, aí sim ele pode ser útil na edificação de Deus. Então, irmãos, edificar a igreja é entrar pela porta estreita, é trilhar o caminho, mas que conduz à vida. A maioria dos cristãos eles estão escolhendo o caminho mais espaçoso, porque ali é mais fácil, não tem necessidade de negar a si mesmo, a sua vontade prevalece, eles vivem de acordo com a carne deseja tudo aquilo que é impuro, impróprio, ele está inclinado ao pecado, ou seja, ele não tem nenhuma restrição. Então, irmãos, a edificação da igreja não é para todos, é para poucos, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque esse é um caminho de cruz. Ser edificado é tomar a cruz. Então, irmãos, para que possamos fazer a vontade do Pai, a escolha da porta estreita é a nossa única opção. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou e também o Senhor nos colocou na igreja. Agora o Senhor deseja edificar a sua igreja. Por isso, Senhor, nós queremos escolher esse caminho apertado, esse caminho da edificação, o caminho de não fazermos a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. Senhor, nos ajuda, nos supre para que possamos completar esse caminho. Louvado seja o Senhor.